Olha, gente, que lindo. Bom dia para vocês. Da minha janela que eu contemplo a união, o selo, né? De Deus com Noé. Olha isso, gente. Ai, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui embaixo. Ai, deixa eu ver. Olha. Ai, que lindo. Chegamos no inverno, gente. As preliminares para o inverno. Choveu a noite toda. Ai, gente, que lindo. Eu fiz estudo para vocês. A gente fez o estudo essa semana 2 vezes sobre a aliança de Deus com Noé, no qual Deus falou que nunca mais destruía a terra com água. E o selo da aliança é o arco-íris. E a gente falou, gente, teve 2 devocional essa semana, a semana passada, quer dizer, falando sobre essa aliança. É lindo, né, gente? Olha, ai, que lindo. Ele precisa de gotas de água para se formar, lembra do nosso estudo? Por isso que ele enterra na água lá, olha só. Aqui na água, ó. Ele faz certinho o rio, ó. Vai o arco, ó. Onde ele vai, ó. Direto na água, um lado a outro. Boa tarde, meus amores. Graça e paz, tudo bem com vocês? Olha só, vocês viram, eu dei um spoiler para vocês em cima dos nossos 2 devocionais que tivemos um na semana passada, outro essa semana, se eu não me engano, acho que foi domingo, não lembro, não me recordo direitinho, ou foi no sábado, onde a gente falou lá do arco-íris. Então, assim, eu fiquei super empolgada quando eu vi o arco-íris, gente. Vocês viram que quando o trovão veio, eu quase dei o telemóvel no chão, foi um susto, gente. Quando o relâmpago e o trovão muito forte. Vamos dar continuação no nosso estudo, né? Que a gente não terminou a parte B do nosso estudo, que se encontra, né, nosso devocional no livro de Salmo 92, verso 4, parte A, onde fala: pois me alegraste, Senhor, nos seus filhos. Se houver um pobre cristão sendo provado, chore com ele, carregue sua cruz por amor àquele que chorou com você e carregou seus pecados. Jesus, né, gente? Uma vez que você é livremente perdoado, vá por amor a Cristo e conte a outros as alegres boas novas da misericórdia perdoadora, né? Você, quando conhece Jesus, você não pode ficar só para você, você tem que compartilhar com outras pessoas que estão perdidas, para que eles possam se achar, né? E que eles possam abrir o coração e ouvir a voz do Senhor e se render aos pés da cruz. Não se contente com essa inefável bênção somente para você, mas divulgue a história da cruz amplamente. A santa alegria e a santa ousadia farão de você um bom pregador, e todo mundo será o púlpito em que você pregará. A santidade, só um spoiler aqui, vocês sabem que Jesus falou no livro de João, Evangelho de João, vá a todo mundo e pregai a toda criatura, né? Até os confins da terra, não somente na Judéia. Então aqui está corroborando com o que Jesus nos orienta. Então, falar de Jesus não é só para pregador, não só é para pastor, é para todos os filhos de Deus, né? Quando conhece a graça, tem que compartilhar com outras pessoas. Isso é uma ordem, não é um pedido. Jesus não pediu, Jesus nos ordenou, né? Vai e faça discípulo, não só na Judéia, mas em toda a terra, até os confins da terra, se eu não me engano, tá assim, né, gente? Agora não lembro o versículo direito. Vamos lá. A santidade contente e o sermão mais impetuoso, mas o Senhor deve concedê-la a você. Busque-o nesta manhã, antes de lançar-se ao mundo. Quando nos alegramos na obra do Senhor, não precisamos temer estar demasiadamente alegres. Glória a Deus. Gente, é verdade. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós ficamos tão alegres, tão contentes, que nós queremos compartilhar com as outras pessoas, não é verdade?
falar desse amor. Lembra quando eu era nova convertida, gente? Como eu falei pra vocês, eu era louca do jejum, ainda sou, né? Do ciclo de oração e das vigílias. E eu queria falar pra todo mundo de Jesus no meu trabalho, e eu falava mesmo até hoje, eu tô nem aí. Eu converso com as pessoas como se eles fossem cristãos. Eu não aceito. Eu tô falando com a pessoa, falo assim, ele só não sabe, mas ele foi escolhido pro Senhor antes da fundação do mundo. Ele tá perdido, ele só não sabe. Por isso eu tenho que conversar com ele, porque eu sei quem ele é. Ele só não sabe quem ele é, mas eu sei. Então eu vou conversar com eles de igual para igual. E hoje eu falei pra vocês que eu ia falar pra vocês quem é Jonatas, né? Porque no estudo anterior a gente falou quem era Mefibosete, certo? A gente falou de lealdade. A gente vai continuar, gente, falando de lealdade. O que é ser leal aos seus súditos, né? Ser leal a seus líderes, ser leal aos seus pais, ser leal aos seus filhos, ser leal aos seus entes queridos, ser leal no seu trabalho, ao seu chefe, ser leal à sua amizade, ser leal a todo tempo. Então a gente vai continuar falando da lealdade de Jonatas para com Davi. E se não ficar muito puxado, eu já entro na história de Davi para vocês, falando quem foi Davi, tá bem? Então quem foi Jonatas? Jonatas foi um dos príncipes de Israel, filho mais velho do rei Saul. Sua história é conhecida na Bíblia principalmente por conta da sua amizade e da sua lealdade para com Davi. O nome de Jonatas significa Jeová tem dado, do original que é Ionatan ou Yanatá, né? Que é a transliteração do hebraico, tá, gente? A história de Jonatas era o príncipe herdeiro do trono de Israel, como todo mundo sabe, né? Já que era o filho que naturalmente deveria substituir Saul. E aí você encontra em 1 Samuel, capítulo 14, verso 49 e 50, retrata a história, tá? Sua mãe se chama Ainoam e ele tinha 3 irmãos e 2 irmãs, sendo Abinadab, né? Malquizuá, Ibosete, Merab e Mical. Mical que foi a esposa de Davi, lembra? E Davi queria casar com Merab, mas o rei deu pra ele, foi Mical. Né? E aí a gente entende, isso é um spoiler, né, gente? A gente entende porque vocês já têm o conhecimento da aula passada, gente, por isso que eu tô dando aula pra vocês, é um estudo, né? Vocês já têm o conhecimento que os Gebeonitas pediram todos os descendentes de Saul para sacrificar a Deus. Vocês têm esse conhecimento que a gente falou na aula passada, ai, Jesus, só quero falar aula, no devocional passado. E então, assim, os 3 filhos de Merab foram um dos tais que foram sacrificados. Então, aí a gente entende por que Deus não permitiu que Davi casasse com Merab e sim com Mical. E Mical era estéril, né, gente? Não deu filho para Davi exatamente por isso, para que os filhos de Davi não fossem sacrificados pelos Gebeonitas. E você percebe que Davi escondeu, pela lealdade dele para com Jonatas, o pacto que ele fez, ele escondeu Mefibosete. Ele entregou 7, teria 8 descendentes ainda vivos, mas ele entregou só 7, ele escondeu Mefibosete por amor a Jonatas. Né? A lealdade, né, gente? Até na morte, quando você é leal a uma pessoa, independente que a pessoa já partiu para a eternidade, já morreu, mas o seu pacto de lealdade continua firme para com os descendentes daquela família a qual era seu amigo ou uma pessoa muito chegada a você, a qual você era leal com vida, você continua sendo leal na morte dele, né? Essa última foi a esposa de Davi, né? Como eu falei para vocês, tá lá em 1 Samuel, capítulo 18, verso 20. Além destes, Jonatas também teve outros irmãos, filhos de uma outra concubina do seu pai, que você vai encontrar, gente, em 2 Samuel, capítulo 21, verso 8 e 9. Vai apontando para vocês depois estudar, confirmar tudo que eu tô falando, tá bem? Não vai confiando em tudo que eu falo, não. Vai estudar, vai ver realmente se bate as informações. Eu não tô falando abobrinha, tá bem?
Jonatas teve um filho chamado Mefibosete, foi do estudo passado, vocês já sabem, né? E também nós temos dois Mefibosete, o filho de Jonathan e o irmão de Jonathan, né? Nós temos dois Mefibosete. Quem tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai morreu, né? Está lá em 2 Samuel 4:4. Mefibosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar, até que Davi honrou o pacto feito com Jonathan e lhe atribuiu a herança de Saul, bem como um lugar na corte real. Que lindo, né, gente? Que lindo, assim. Eu me fico maravilhada a estudar essa história, porque, assim, são pessoas que nós possamos encontrar amizades verdadeiras, né? Ainda existe, gente, amizades verdadeiras nos dias de hoje, leal, né? Em meio à humanidade. Você pensa que é gente ruim? Não. Naquela época também existia gente muito ruim, mas existia gente boa. Aqui a Bíblia consegue provar pra gente, mostrar pessoas ruins, mostrar pessoas boas e uma amizade verdadeira, né? Como essa amizade do rei Davi, e que ele não era rei ainda, né? Só assumiu o trono quando Saul morreu, mas a lealdade dele com Jonathan, e Jonathan não tinha ciúme, sabendo que Deus tinha escolhido Davi para ser o sucessor, né, do pai dele, de Saul, e não tinha escolhido ele, Jonathan, né? Olha só que lealdade, gente. Não ficou com ciúmes, porque ele sabia que Deus tinha escolhido Davi, não ele, né? Então, Jonathan era um guerreiro, gente. Jonathan foi um grande guerreiro. Após a decisão, após a divisa, gente do céu, até a hora que eu dou uns bug aqui. Jonathan foi um grande guerreiro. Após a decisiva vitória de Saul sobre os amonitas, o exército de Israel foi separado em 2 divisões, gente. Ficando uma delas sob a liderança de Jonatas. Essa história é punk também. Nesse contexto que ele apareceu na narrativa bíblica, sendo citado como vitorioso em Gibá, um posto avançado dos filisteus. Após ter matado o líder filisteu, né, lá do local, Jonatas matou, ele venceu essa guerra. Ela vai estar lá em 1 Samuel capítulo 11, verso 13, tá bem, gente? O registro feito em 1 Samuel 14 deixa bem claro sua tamanha coragem e habilidade na guerra. Quando acompanhado apenas de seu escudeiro, ele foi capaz de derrotar uma guarnição de filisteus. Gente, que homem guerreiro. Só eles dois conseguiram derrotar uma guarnição completa de filisteu. Mais tarde, Jonathan quase foi morto pelo seu próprio pai. Consegue imaginar isso, gente? Porque o pai dele falou que ele tinha quebrado um pacto, né? Que o pai dele tinha feito, tinha feito um voto de jejum, né? Que eles teriam que jejuar. Porém, os israelitas não permitiram que Jonatas recebesse essa punição de morte. Isso também deixa claro que o grande perturbador de Israel era Saul e não Jonathan, né? Em 1 Samuel 14, 25 e 42. As qualidades de Jonathan, gente, como guerreiro, elas também foram lembradas na lamentação de Davi por sua morte, em 2 Samuel capítulo 1, verso 22. Né? Então, assim, Jonathan não sabia do jejum. E aí ele, quando você vai ler lá a história, você vai ver que ele pegou e molhou a ponta da espada no mel, né, e comeu. E aí quando o pai dele fica sabendo, o pai dele decreta a morte, porque o pai dele falou que nenhum homem, todos tinham que jejuar, né, pela vitória, podia comer. Então aí foi o próprio povo que não deixaram o rei insano e matar o próprio filho, né? Então dá pra ver aí, saber qual tipo de rei que o povo tinha escolhido, né, para governar a nação. Seu comportamento, Jonathan era um homem de caráter. A história de Jonathan, relatado nos textos bíblicos, deixa claro que ele foi uma pessoa de caráter exemplar. Ele possuía uma personalidade, gente, firme, que refletia em decisões sensatas e ações corajosas. Olha só. Conforme 1 Samuel 14, capítulo 14, verso 13, e 2 Samuel, capítulo 1, verso 22 e 23. Você vai encontrar lá falando sobre a coragem, né,
e as decisões sensatas de Jonathan. Seu comportamento inesperado os soldados de Israel, de modo que ele também era um grande orientador das técnicas de guerra. Aqui faz lembrar daquele livro lá de Santucci, né? Aquele livro lá, Arte da Guerra. Santucci, acho que é isso que pronuncia, gente, Arte da Guerra. Li aquele livro tantas vezes, meu Deus. E aqui eu não trouxe o meu livro, ficou no Brasil, eu ganhei do meu primo Ariesla, né? Ele me honrou com aquele livro muitos anos atrás, em um amigo secreto, em família. E aqui em Portugal eu imprimi um exemplar pequenininho, sabe? Quando as pessoas fazem o ponto de vista e tal. Porque eu precisei voltar nesse livro novamente, né? Pegar as estratégias de guerra, né? As estratégias para o mundo administrativo corporativo. É um livro maravilhoso. Quem não conhece, gente, eu recomendo. Tem gratuito nos PDF no YouTube. As técnicas lá da Arte da Guerra. Então, quando você lê as técnicas de Jonathan, você lembra muito desse livro lá, A Arte da Guerra. Sua capacidade analítica na tomada de decisões estratégicas, pautada em sua conduta íntegra, muitas vezes conflitava com a insensatez e destemperança do seu pai, né, gente? Olha, o menino era top, meu pai já era totalmente desequilibrado. Por vezes, Jonathan tentou mediar uma aproximação entre Saul e Davi, né? Mesmo em meio àquele ambiente tenso, Jonathan foi... Desculpa, gente. É o ventilador. Jonathan foi fiel a Davi e, ao mesmo tempo, honrou seu pai, acompanhando-o até mesmo na hora da morte, né, gente? É fogo, né? Em 2 Samuel, capítulo 1, verso 23, você vai achar lá a morte de Davi, não, gente, desculpa, de Jonathan, mas o seu pai, mais 3 irmãos, 2 irmãos, não recordo agora. Né? Então, assim, ele foi fiel à amizade dele com Davi, em nenhum momento, né? Ele tentou mediar, né, aproximar os dois, tanto o pai dele quanto o Davi, mas não teve muito jeito. Mas mesmo ele sendo fiel a Davi, ele jamais deixou de honrar o pai dele. O segredo tá aqui, gente, você honrar o seu pai. A Bíblia fala, né? Se você quer prolongar os seus dias na terra, você tem que honrar seu pai e a sua mãe, né? Que você terá virá dias longos na terra. Gente, minha língua está difícil, as palavras não estão vindo. A amizade entre Jonathan e Davi, gente, era uma amizade muito forte e verdadeira. De modo que Jonathan o amava como a si mesmo, sabe, gente? Você tem uma amizade que você ama tanto aquela pessoa, tanto... hoje é complicado porque as pessoas já conferem, já acham que a pessoa é homossexual, né? Então, assim, as pessoas não sabem ver uma amizade verdadeira e né, a pessoa já começa a julgar. Então, aí a amizade termina entrando. Se a amizade olhar para esse lado, termina ficando um pouco ameaçadora, né? Mas existe, gente. Ainda existe amizades assim, verdadeira, amizade forte e verdadeira, né? Principalmente no meio dos cristãos. Eles fizeram um pacto fraternal após Davi ter derrotado o gigante Golias. Gente, vocês conhecem a história do gigante Golias, né? Quem não conhece, deixa lá nos comentários se querem que eu entre nesse estudo aí. Quem era Golias? Que aí a gente pode entrar nesse estudo também, eu trazer para vocês, né? Um spoiler. Não, gente, eu não sou nenhuma pastora, nenhuma doutorada, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento, um pouquinho que eu tenho, para mim é um prazer dividir o meu conhecimento com vocês, porque eu sei que quem ensina aprende 2 vezes, né? E aí você está sempre reciclando os seus conhecimentos. Eu fiz 2 anos teológico, então eu gosto porque eu conto no momento que eu estou ensinando, eu estou relembrando e eu não venho esquecer. Eu estou aprendendo mais e mais com vocês. Então deixa lá nos comentários se vocês querem que eu entre na história de quem realmente foi o gigante Golias, tá bem? Então vamos lá. E lhe deu campo presente sua própria capa de príncipe na sua armadura. Gente, olha só, o pacto deles, Jonathan deu para ele a sua própria capa de príncipe na sua armadura. Lê lá em 1 Samuel, capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, tá bem? Para vocês entenderem essa amizade. Quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções mais graves, Jonathan agiu como um pacificador, gente, que lindo, né? Mesmo com seu próprio pai lhe
pressionando a trair seu melhor amigo. Já pensou, gente? Que situação que Jonathan estava, né? Era o seu melhor amigo e o seu pai. Ele estava ali entre a cruz e a espada. O pai dele ali pressionando para ele trair o amigo, e ele jamais traiu o amigo dele, mas também ele nem traiu o amigo e nem deixou de ser fiel ao pai dele. Pensa que sabedoria, que jogo de cintura esse homem tinha, né? E foi ali que avisou a Davi, né? Quando o pai dele quis matar Davi, Jonathan foi lá e avisou a Davi, né, que o seu pai queria seria implacável com ele, né? Você encontra também lá em 2 Samuel, capítulo 21, verso 12. Jonathan reconheceu que Davi era um homem escolhido por Deus para reinar em Israel. E ainda que Davi não tivesse sido empossado, né, e mesmo sendo o herdeiro natural do trono, na posição de príncipe primogênito, né, porque esse direito era de Jonathan, não era de Davi, mas Jonathan era tão humilde, que ele reconheceu a unção de Deus sobre a vida de Davi. Ele reconheceu que Deus tinha chamado Davi e não ele. Então ele foi submisso a Davi. Ele em nenhum momento teve ciúme, ele reconheceu, entende? Ele demonstrou fidelidade a Davi, ele não ficou enciumado, revelando que a amizade entre ambos era desinteressada. 1 Samuel capítulo 18, do verso 4 ao 5. Gente, aponta para vocês ir lá analisar. Capítulo 20, verso 12 ao verso 29. Capítulo 23, do verso 15 ao verso 18, tá bem? Após Jonatas ter fortalecido Davi em sua confirmação no Senhor, ambos renovaram a aliança que tinham, prometendo proteger a descendência um do outro quando Davi fosse empossado como o rei de Israel. Ele seria seu segundo, né? Então, quando Davi falou que no pacto dele, falou assim: olha, quando eu for empossado, quando eu tomar posse do reinado, você, Jonathan, será meu braço direito, você será o segundo. E nós cuidaremos da descendência um do outro. Você vai encontrar também, gente, lembra que tem que apontar. 1 Samuel, capítulo 23, verso 16 ao verso 18, conforme 1 Samuel, capítulo 20, verso 12, verso 17 e 42. E depois, para corroborar, você vai lá em 2 Samuel, capítulo 9, verso 1, tá bem? E aí a gente vai falar aqui, gente, quando aconteceu a morte de Jonathan, né? Jonathan não sobreviveu para poder tornar-se o segundo de Davi em Israel. Jonathan morreu na tragédia, derrotada dos israelitas, quando os israelitas foram derrotados, né, gente? Jonathan morreu. Israel perdeu para os filisteus, né, naquela batalha, ao lado de seus irmãos. Então, olha, o irmão dele, Abinadab, Malquizua, ou seja, e seu pai, é verdade, foram os três, só morreram os quatro, porque seriam os três filhos de Saul. Os dois irmãos de Jonathan, mais Jonathan, né? Eles morreram na batalha. E é terrível, gente. Acho que eu li, não sei se eu li pra vocês ontem como que foi. Mas eu acho que vai chegar aqui uma parte que eu vou falar como que eles fizeram como um troféu, pegaram os corpos, né? Expuseram no mural, assim, sabe? Se eu não encontrar, eu falo pra vocês a história, que se não falar, né? Então, assim, aqui sobre a morte deles, da descendência de Saul na guerra, inclusive Saul, você vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 31, verso 2, tá bem, gente? Olha que tem, ó. Seus corpos foram expostos pelos filisteus no muro, tá vendo, gente? De Bet-sean, até que foram tomados pelos moradores de Jabes, Gileade, que os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jobes. Quando soube a morte de Jonathan e de Saul, Davi se lamentou profundamente. Que amizade, né, gente? Em 2 Samuel, capítulo 1, você encontra a lamentação de Davi pela morte do seu amigo e do seu sogro, né? Então, gente, é forte, né? Eu vou trazer para vocês também quem foi Davi, tá? A gente falei para vocês a história de Jonathan, agora eu vou falar para vocês a história de Davi, né? No nosso devocional hoje a gente vai ficar com 2 histórias para ajudar vocês, para que a mente de vocês venha se abrir, que eu quero que vocês cresçam em graça e em conhecimento, tá bem? Que vocês comecem a estudar, desperte o desejo de estudar a palavra. Esse é o meu intuito de estar aqui, né, com vocês, trazendo esses spoilers em meio aos nossos devocionais, tá bem?
A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Eu creio que vocês conhecem. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis e 1ª Crônicas, tá bem? O significado do nome David, eu amo isso ali, David, é incerto. Porém, uma das possibilidades mais aceitas é a de que o nome de Davi significa amado, procedente do hebraico dodo. Já foi sugerido também que David deveria ser equiparado ao termo Davidium, chefe ou oficial do exército. Se fosse esse o caso, então Davi seria um título ao invés de um nome próprio. Mas essa questão é muito improvável. Então, quem foi Davi na verdade? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto de Moabe com Ruth. Gente, depois também, se vocês quiserem um estudo sobre Moabe e Ruth, ai, gente, é muito linda a história. A gente entra aí também, tá bem? Se vocês quiserem, só falar que a gente entra nessa parte aí da história, né? E com o judeu Boaz, né? Ai, gente, lindo a história de Ruth com o judeu Boaz, que ela casou, né, gente? Depois que ela ficou viúva. Então, não vou entrar nessa aí, senão a gente vai sair do filme. Se vocês quiserem, vocês falam que eu dou um estudo para vocês sobre Ruth e Boaz, quem são eles, tá bem? Ele nasceu em Belém, né? Davi nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, né, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo, exercendo sua profissão de apacentar ovelhas. Ai, que lindo, gente. Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. Aí vamos lá, gente, 1 Samuel capítulo 17, verso 34 e verso 37 ao 37. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico ademoni, vermelho, e possuía uma aparência não muito bonita. 1 Samuel capítulo 16, verso 12, tá, gente? Davi é ungido rei por Saul. Essa história é linda. Se vocês quiserem também, a gente fala. A gente fala tudo, né, gente? Já vai ter estudo pro ano inteiro aqui. Devocional vai virar estudo. Tô ficando empolgada, hein? Acho que esse negócio faz devocional todo dia, a gente fica mais aguçada, a gente fica é verdade, gente, isso não é da brincadeira, não. A gente fica mesmo com os ouvidos mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor. A gente desperta o desejo de estudar mais e mais. Tá vendo? Toda hora eu dando dica pra vocês. Você quer que estude sobre isso? Você quer? Vamos parar com isso. Se vocês quiserem, vocês deixam nos comentários e pedem. Rose, vamos fazer estudo sobre isso, vamos fazer estudo sobre isso. Vamos estudar sobre o profeta Elias. Vamos estudar sobre o profeta Samuel, entendeu? Vocês deixam lá que a Rose dá um jeitinho de spoiler para trazer para vocês, tá bem? Vamos lá. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel, né, gente? A Belém. Deus havia rejeitado a Saul, como vocês já sabem da história. E Saul era o rei de Israel e Deus o rejeitou, né? Vocês conhecem. Quem não conhece, coloca nos comentários que a gente traz um spoiler sobre isso, tá bem? E revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. Deus é lindo, né, gente? O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi
como possível candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atentou às especificações divinas, Davi foi chamado no campo, onde cuidava das ovelhas de seu pai, né, gente, do rebanho. E quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, tá bem? No entanto, o propósito de tal unção não foi revelada publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor em um ministério profético. Nem imaginava que era rei, sabe? Seria algo semelhante ao que aconteceu com o profeta Elias, que vocês sabem, né? Elias foi o sucessor de Eliseu, né? Ao ungir o jovem Eliseu. Ai, gente, ao invés. Ao invés, o profeta Elias ungiu o jovem Eliseu para ser o seu sucessor. Nossa, até a hora que eu tic-tac tô te falando, gente, dá uma bugada, eu misturo tudo. Por isso que vocês têm que confirmar o que a Rose fala. E lá, a Rose se enganou, não é isso, porque às vezes eu dou umas bugadas aqui, né? Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia o Espírito do Senhor, né, se apoderou de Davi. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 13. É lindo, né, gente? Quando você, naquela época, o Espírito Santo, gente, ele só descia em reis, profetas e sacerdotes, tá? Não era igual hoje, que é para todos que crê, para todos que erguem a mão e aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o Espírito Santo é para todos. Naquela época não, porque Jesus ainda não havia vindo. Então quando Jesus veio, cumpriu o ministério dele de 3 anos, né? Então quando ele volta para o Pai, quando ele é morto, né, e ressuscita ao 3º dia, ele fala que ele está voltando para o Pai, mas que não nos deixaríamos sozinhos, que ele nos deixaria o Consolador amado para ser o nosso companheiro todos os dias, até quando o Senhor voltar a buscar a sua igreja novamente. Quando o Senhor voltar a nos buscar, nós temos o Consolador amado conosco. Ele vai ser um dia, o Consolador vai ser arrebatado, vai embora junto com a igreja, né? E aí quem ficar, gente, não vai ter mais o Espírito Santo. E não vai mais, a Bíblia não vai ter mais a interpretação pelo Espírito, vai ser um livro normal, você vai ler, não vai entender nada, porque não tem mais a ajuda do Espírito Santo, a inspiração, para que você possa entender o que aquela palavra quer dizer, porque ela é viva e eficaz pelo Espírito, né? É isso, gente, olha eu entrando, dando spoiler aqui, saindo totalmente fora, né? Mas enfim, é pertinente, tá? Para que vocês venham entender. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Aqui, gente, também vamos entrar um pouquinho para vocês na história de Davi e Golias, né? Não pode faltar. E no episódio em que trouxe um extremo reconhecimento a Davi, né, entre o povo de Israel, foi quando ele enfrentou e matou, né, o gigante filisteu Golias, que aí se vocês quiserem estudo, vocês me falam, tá bem? Em 1 Samuel capítulo 17, traz essa história, tá bem? Para vocês estudar lá, vai lá na Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, e ver a história quando Davi, né, se apresenta e vence o filisteu, tá? O gigante. Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos, que eram guerreiros, bem como colher informações para o seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado dos hebreus. O lado vencedor terminaria o resultado da batalha. Gente, isso é top. O que acontece? O gigante, gente, gigante, né? Imagina. O exército dos hebreus é enorme e o gigante estava lá desafiando. A batalha não vai continuar. Eu quero um homem. Eu quero só um homem para guerrear comigo.
E o que vencer, o exército dá como vencido, né? Dá como uma batalha vencida. Eu não quero que todo o exército guerreie mais. Eu quero que um homem só guerreie em nome do exército. E aí nenhum homem, todos se acovardaram, gente. Nenhum do exército de Israel, dos hebreus, se posicionaram. E quando Davi era um menino só de 17 anos, se eu não me engano, gente, pode ser que eu esteja enganado, pode ser 12, entre 12 e 17, eu não tenho uma certeza agora, tá? Faz tempo que eu estudei sobre isso. Então, vocês me perdoem se eu tô errando aqui, eu nunca fui boa de data, tá bem? Mas aí vocês pesquisam, tá? Quantos anos Davi tinha. Sei que ele era um mancebo, ele era um jovem, um adolescente, tá? Quando ele foi, portanto que ele era menino de mandado, né? Ele foi levar comida para os irmãos que estavam na batalha, na guerra, e trazer informação para o pai se os meninos estavam bem, como que os filhos estavam, né? Estavam feridos, estavam correndo tudo bem na guerra. E aí, quando ele chega lá, ele se depara com essa história que o gigante está desafiando algum hebreu, alguma pessoa do exército de Israel para lutar com ele. E nenhum homem se dispõe, nenhum. E Saul, como que estava na frente, né, como rei, Saul vai cagado do que tudo. O rei também não vai. Desculpa, tomar um pouquinho de água, que eu tô com a garganta seca já. E nenhum homem se coloca, porque nenhum é louco, né? Fala assim, um homem de mais de 2 metros de altura, quem que vai lutar com gigantes desses? Ninguém tem coragem, né, de ir na batalha. E ele fala, e o gigante fala, olha, o lado vencedor, o que vencer, vai determinar o resultado da batalha. Se eu vencer, a batalha é nossa, dos filisteus. Se vocês vencerem, mas tem que lutar comigo. A batalha é de vocês, do exército de Israel. Mas só que o exército de Israel não tinha ninguém capacitado assim que teria, porque eles olhavam para a aparência, eles olhavam para o tamanho do gigante e falavam, não, se eu for, eu vou virar comidinha do gigante, eu não vou sobreviver. Então ninguém ia lutar com o gigante lá dançando, se celebrando, dando risada do exército de Saul, né? Do exército de Israel. E nesse desafio já durava, gente, 40 dias, olha isso. 40 dias se passava e ninguém, né? Todo mundo, cada um nos acampamentos, não tinha guerra, porque ele queria um homem só para guerrear com ele, não queria o exército todo na frente da batalha, batalhando. Mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra o Golias. Tipo assim, Saul estava ferrado, ele não tinha ninguém, não tinha quem escolher para lutar contra Golias. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio, né? Porque eles sabiam, não tem lógica, é suicídio na certa. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isso ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. E uma das recompensas, né, gente, além das recompensas, Saul também ofereceu a mão da sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus, porém ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura, porque a armadura era muito pesada, ele era um menino, não conseguia nem andar com aquela armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. Gente, isso aqui é confiança no Rei da Glória, né? Eu vou com a arma que eu tenho, é a ferramenta que o Pai me deu, a ferramenta que eu sei manejar. A ferramenta dos outros não serve para ti, usa a tua ferramenta, a ferramenta que Deus te deu. Se tua ferramenta é louvar, vai louvar, que as cadeias vão cair, né? Os demônios vão partir em retirada. Se tua ferramenta é pregar, vai pregar com unção, com garra, com ousadia, que Deus vai te honrar e vidas vão ser restauradas, vidas vão ser libertas, né? Se tua ferramenta é tocar, como Davi era também, um tangedor, vai tocar, que demônios vão ser manifestos, vão ser expelidos e vidas vão ser libertas para a honra e glória do nome do Senhor. Usa a tua ferramenta, mas não fica com a boca fechada, fala do Senhor, amém? E não vai querer usar a ferramenta do outro, eu sei fazer isso, mas isso não é legal, eu não faço tão bem, eu vou fazer aquilo que fulano faz. Não, a ferramenta é dele, não é sua. Só que segue o exemplo de Davi, colocaram a ferramenta em Davi, ele falou, não, eu não sei nem manejar isso aqui, não sei nem comandar com isso, eu não consigo andar, vai morrer com a ferramenta do outro. A minha ferramenta que Deus me deu é simplesmente uma funda e algumas 5 pedrinhas, essa é a minha ferramenta que eu vou, né,
eu vou de atacar o gigante com isso. O gigante foi derrotado, gente. E sua cabeça foi cortada. E a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então Davi na corte de Saul. Quem é Davi na corte de Saul? Não é possível precisar com exatidão a cronologia dos eventos que surgiu na unção de Davi por Samuel. A vitória sobre Golias é sua atuação na corte de Saul. O que sabíamos é que Davi foi recomendado como músico para aliviar a melodia de Saul. Em 2 Samuel, capítulo 16, verso 18, quando enfrentou Golias, ele se revezava como pastor do rebanho do seu pai e em suas tarefas na corte de Saul. Gente, eu tenho um estudo para vocês aí, eu não sei qual foi o devocional, qual o número do devocional que eu trouxe para vocês, a história do livro que eu tenho no Brasil, o perfil dos 3 reis. Ele retrata bem esse período aqui em qual Davi foi escrito, que fala que Davi foi escrito na Universidade de Deus, né? E que Davi foi treinado, né, pelo rei Saul, né, como ser uma pessoa quebrantada na presença do Senhor. E eu falei para vocês, né, é muito lindo. Se vocês verem lá, eu não sei, infelizmente eu não sei, vocês vão ter que colocar aí na playlist e ouvir todos para saber qual que é que eu falo, que eu trago para vocês a história do perfil de 3 reis, né, que fala que Davi foi escrito na Universidade de Deus, né, e essa universidade precisa de homens quebrantados, né, homens com autoridade, e porque hoje em dia, gente, existe muitas pessoas loucas, homens loucos e insanos, então quebrantados são muito raros na presença do Senhor. Porque essa escola, a qual o Senhor escreveu Davi dentro da na corte, na corte lá do rei Saul, né? Quando ele trabalhava na corte, ele foi inscrito nessa universidade. Foi Deus que colocou ele lá dentro. Porque ali ele ia aprender a ser submisso, um homem submisso e quebrantado. Seria um aluno, né, instruído e escolhido por Deus. Instruído por Saul e escolhido por Deus. À medida que a loucura do rei aumentava, crescia o conhecimento de Davi, gente. Então, assim, você nunca vai entender por onde Deus está vindo. Às vezes tu tá em uma porta, trabalhando em um lugar que tu tá detestando, porque é muita aprovação, é muitos desafios, ou tu está tá passando momentos difíceis na tua família, com muitas provações, muitos desafios com o teu esposo, com teus filhos. Gente, não se preocupa, continua buscando ao Senhor, porque tu tá escrito, né? Tu tá escrito na Universidade do Quebrantamento. O Senhor tá usando essa situação para te ensinar a ser submisso, para te ensinar a você andar com a vida de santidade na presença do Senhor, para que você venha crescer no conhecimento e na intimidade com o Senhor em meio a essa adversidade, né? Então, assim, por mais que isso esteja te doendo, por mais que lanças estão sendo arremessadas contra você, por mais que as lanças estejam atravessando o teu coração, saiba, né, que o Senhor está usando essa adversidade para te manter mais próximo dele. Vai chegar o tempo da exaltação, como chegou o tempo de exaltação na vida de Davi. Davi foi treinado desde os 17 anos de idade, quando Saul era perturbado por espíritos imundos, que foi permissão do Senhor, porque ele era insano. Então, como Davi, ele pastoreava ovelhas e ele tocava harpa, adorando o Senhor. Ele tinha um momento de adoração, ele era um verdadeiro adorador. Então, ele foi indicado para ir tocar pro rei, para que o rei acalmasse quando ele estivesse no momento de insanidade dele. Entende? Então, Deus permite você ser colocado em meio a situações, mas para que o nome do Senhor venha ser glorificado e para que você possa chegar
ao propósito ao qual o Senhor quer te levar, para que você possa subir de nível, para que você possa viver só as promessas do Senhor. Pode parecer que está demorando, gente, mas é no tempo do Senhor, não está demorando. No tempo certo, o Senhor vai te exaltar, como o Senhor assim fez com Davi. Amém? Então, além da música particular do rei Davi, também começou a ser o protetor protetor da armadura de Saul. O rei havia se afeiçoado a ele. Em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 21 a 23. Após o ato heróico de Davi ter derrotado o gigante, sua popularidade cresceu grandiosamente entre o povo. Então aí a gente vamos entender, né, por que a amizade de Davi com Jonathan era grandiosa, a gente entende, e por que desencadeou a inveja de Saul pela vida de Davi. Por que Saul ficou tão invejoso? Ele começou a invejar, ele queria a vida de Davi, entende? E ele que queria matar Davi, porque ele invejava a vida de Davi. Então, gente, quem não já passou por isso, atira a primeira pedra. De sentir que você olha pra você e fala assim: Deus, eu só tenho a tua graça, só tenho a tua misericórdia. Por que essas pessoas têm inveja de mim? Eu não tenho nada. Gente, aparentemente, materialmente, você pode ter poucas coisas. Você pode ter uma luta constante. Mas espiritualmente, gente, os tesouros do céu é recheado sobre a tua vida. O adversário faz com que essas pessoas, elas começam a ter inveja de você, elas não sabem por quê. Porque a alegria que tu transborda em meio às adversidades, em meio dos problemas, tu nunca tá com cabeça baixa, faz com desperto com que as pessoas queiram ser como você. Só que as pessoas não querem pagar o preço, passar por onde você passou, eles só querem essa alegria que contagia a tua vida, eles só querem essa confiança que tu tem no Senhor. Mas eles não querem pagar o preço de renúncia e de viver uma vida com Cristo e de intimidade com o Senhor. Eles só querem invejar e querem destruir os teus sonhos e os teus projetos, né? E foi então após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. Essa amizade proverbial foi destacada na literatura bíblica, né? A amizade entre o príncipe de Israel e Davi é um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade, como eu falei para vocês ontem. 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 ao 4, tá bem? Essa amizade forte e verdadeira sobreviveu aos períodos de provações, e a aliança feita por Davi com Jonatas perdurou mesmo após a morte de seu filho de Saul, quando o rei Davi mandou buscar o aleijado Mefibosete, entendeu? Honrou a lealdade de Davi para com Jonathan, né? Como eu falei para vocês há pouco. Ele lhe designou a herança da família de Saul. Vai estar lá em 2 Reis, capítulo 9, verso do 7 ao 13, tá bem? Foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo, né? Em 1 Samuel, capítulo 18, verso 5, lá fala muito bem, né? Você consegue ver essa passagem falando por que ele sentiu, né, inveja de Davi. Os israelitas começaram até a compor música para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos próprios do rei. Aí você vê lá que tem as menininhas cantando, né? Eu não vou falar para vocês não, vocês vão lá pesquisar. Saul não conseguiu lidar com aquela situação e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi. Ele fez isto tanto diretamente como indiretamente, conforme 1 Samuel capítulo 18, verso 11 e capítulo 19, verso 10. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade da sua família no trono, percebe? Esse era o principal motivo para a sua perseguição. De fato, isso era verdade, o que torna a sua amizade entre Davi e o príncipe Jonathan ainda mais extraordinária, né, gente? Pois
Jonathan reconheceu que realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. Em 1 Samuel capítulo 23, versos 16 a 18, né, retrata a história. Jonatas até tentou apaziguar a ira do seu pai contra Davi, mas não obteve êxito. E Davi finalmente precisou fugir, né? E na fuga de Davi, né, Davi se torna fugitivo. Quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, né, ao lado do profeta Samuel, que foi o profeta que ungiu, né? O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve sucesso. Aí você encontra lá, vai lá, gente, 1 Samuel capítulo 19, versos 18 a 24, tá? Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali ele garantiu alimento e armas para sua jornada até Gade, uma cidade dos filisteus. Foi essa cidade onde Davi recebeu treinamento que o capacitou como um grande guerreiro, gente. E essa cidade aqui foi a cidade que Jonathan destruiu. Lembra que a gente leu lá no início, que a gente falou? Foi essas que ele e um súdito só destruiu. Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores, descontentes, entre seus leais companheiros, e muitos nem eram hebreus. Ai, gente, isso é uma história tão linda, depois vocês leiam lá, viu? É muito lindo quando ele forma o exército dele lá, né? É saber que Deus também cria meios, Deus coloca pessoas improváveis perto de você, e essas pessoas, dependendo da forma que você treinar, elas vão ser leal a você, fiel até a morte, tá? Esse período, Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, quando o rei Saul esteve vivo, Davi não tentou nada contra a sua vida. Foi esse contexto que ele disse que não se pode tocar no ungido do Senhor. Esta frase, bastante conhecida, é também interpretada de forma equivocada por muitas pessoas, né, gente? A história de Davi como rei. A história de Davi como rei começou ainda antes que ele subisse ao trono de Israel, como vocês sabem. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá, em Hebron, no capítulo, em 2 Samuel, capítulo 2 e 4, capítulo 2, verso 4, retrata essa história. Esse local ficava aproximadamente, gente, 50 quilômetros de Jerusalém, e passou a ser uma capital. Como rei em Hebron, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Como isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. E Davi ficou em Hebron durante 7 anos e meio, gente. Então o rei Davi se torna rei de Israel. Quando que o rei Davi se torna rei de Israel, né? A gente sabe que foi quando Saul morre, é morto pelos filisteus na batalha, né? Davi se torna rei sobre 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores do seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner. Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebron. Porém, pouco depois, transferiu sua capital para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 3, verso 5, gente. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte do seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente, gente, 425 anos, perpetuou a dinastia da casa de Davi, né? Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião.
após conquistar a região dos Jebuseus, em 2 Samuel capítulo 5, versos 6 a 9. Além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando, né, a Arca da Aliança, né, gente, como a gente tem o conhecimento, né, na capital, colocando a Arca da Aliança na capital do Império, e desejava construir um templo ao Senhor. Gente, esse é muito lindo. Ai, eu tô continuando. Isso vai tirar o foco. É lindo demais. Espero que quando a gente for orar, tá passando ele. Porém, essa tarefa, Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente do seu filho Salomão, como todos nós conhecemos, né, gente? O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lidárias contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, amorreus e amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Gente, eu tava assistindo a história. No ano passado eu vi o documentário da princesa. Agora esqueci o nome da princesa. A princesa que morreu, gente. A mãe da princesa Diana. Eu quero dizer a princesa Diana. Elizabeth, a princesa Elizabeth. Tava vendo a história da princesa Elizabeth. Só lembrava aqui da monarquia. Porque lá ainda funciona a monarquia, né? Em Londres. E eu tava lembrando da história de Davi. É engraçado, eu comecei a ver e eu fui lá que o velório dela vai durar 10 dias. Aí quando falou lá do velório dela, eu falei, gente do céu, igualzinho. Aí quando começou a falar disso, eu vi a história de José também, o tempo que José foi velado e tal, foi chorado. Enfim, foi só uma lembrança, né? Saindo totalmente do foco. Eu nem sei onde que eu parei. A vida pessoal do rei Davi. Vamos falar um pouquinho da vida pessoal do rei Davi, tá bem? O rei Davi teve ao longo da sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Ai, gente, a história de Tamar. Ai, meu Deus, olha, eu fico pensando aqui. Se vocês quiserem que eu traga também a história de Tamar pra vocês, é tão triste, gente. Foi estrupada pelo próprio irmão Adonias, né? Depois, se vocês quiserem, eu falo sobre isso. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias, né, gente? Infelizmente. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon. Gente, desculpa, foi Amon que violentou Tamar, tá? Desculpa. Eu falei qual? Eu falei que foi nem sei. Eu falei que foi Adonias, né? Não foi Adonias, gente. A Adonias era para ser o sucessor no trono. Né? Aquela coisa lá, eu tô confundindo. Desculpa, foi Amon. Amon que violentou Tamar, a sua própria irmã. Desculpa, gente, tomou um pouco de água. Depois ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. Aí é outra história também, se vocês quiserem, a gente traz a história de Absalão, mas porém no perfil dos 3 reis entra Absalão, que eu falei pra vocês, tá por aí, já tem um spoiler aí sobre isso, tá bem? O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os seus próprios filhos. Gente, isso é muito forte, né? Por isso que a Bíblia fala que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e perder a sua família, né? Você tem que ser sacerdote primeiro na sua casa e depois sacerdote na igreja ou na instituição onde Deus te colocar, tá bem? O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, né? Expondo um pecado em que até então parecia que ficaria encoberto. Se vocês quiserem spoiler sobre isso aqui, eu posso trazer para você. Davi casou-se com Betseba, se arrependeu profundamente, Deus o perdoou,
mas não deixou de castigar o seu pecado. Em 2 Samuel, capítulo 12, gente. Isso aqui é muito importante, vocês ir lá, né, dar uma estudadinha, tá bem? Da união entre Betseba e Davi, nasceu seu herdeiro do trono real, que foi o rei Salomão, gente. Nasceu o rei Salomão. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na consequência da história de Israel. Certamente, esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa, gente. Fica esperto, viu? Gente, eu tenho uma amiga, infelizmente, eu não posso falar, ela tá no grupo, né, mas ela é uma das minhas assinantes, mas ela sabe que é ela que eu tô falando. Gente do céu, ela conheceu Jesus, o esposo dela na igreja, casou com esse homem, ele mora cá em Portugal, né, e o casamento dela começou a definhar, ela tem acho que 5 anos, 6 anos com tudo, namoro e casamento, né, e aí ela colocou chifre no marido dela, eu aconselhei e tal, depois ela deixou o cara, era um português e tal, e mesmo com o marido, gente, mora na mesma casa, e o marido nem sonha. E aí ela pegou, gente, e falou, não, vou recuperar meu casamento e tal. E aí ela ficou ainda tentando recuperar, o marido dela é muito difícil. E ela não conseguiu, né? Não conseguiu e tá entre cão e gatos. E aí ela foi no trabalhar e agora, de novo, tá adulterando com o chefe, gente, com o patrão. Então, assim, e eu já desci o sarrafo, já falei tudo mais um pouco, falei, chega, até aqui eu aconselhei, a pessoa não quer, deixa o juiz de Deus descer. Porque assim, se ela se arrepender do que ela faz, que eu vejo que não tem arrependimento, gente, é pior ainda quando não tem arrependimento. Porque Davi, gente, aqui ele se arrependeu. Ele chorou, ele se arrependeu, fez jejum lá, porque o filho dele morreu, o filho do adultério, né? E o filho não viveu, ele morreu, ele clamou a Deus, se arrependeu, ele fez jejum para Deus salvar a criança, não punir sobre a criança o pecado dele, e a criança não sobreviveu. E aí, então Deus perdoou Davi, porém Deus não tolera esse tipo de coisa. A punição vem, Deus te perdoa, mas tem as consequências do seu pecado. Igual essa minha amiga, gente, amiga, não é nem colega, amiga. Eu amo a vida dela, mas eu odeio os erros que ela faz. Eu falo pra ela que ela tá errada, deixa de falar a verdade, que ela dói, chega que ela fica branca. Igual nu e crua as verdades. Você vai ficar aí pro inferno, vai, né? Você acha que tá certo? Tá totalmente errado, totalmente faz, eu sei que tá errado. Então tá bom, se você sabe. Por que vem? Ah, mas o que eu faço assim? Eu falo assim, que faz? Né? Enfim, gente, não vou entrar aí. Mas enfim, infelizmente não há arrependimento. Então pior gente. Esse pecado ainda é pior, porque a pessoa conhece a verdade, deixou a Cristo, tá em fornicação, tá em adultério, na verdade, não é em fornicação, tá em adultério, né? E acha que isso vai ficar escondido. Gente, vai ter uma hora que o adversário vai puxar o pano e o esposo dela vai descobrir tudo. Vai ter uma hora que a casa vai cair. Eu falei pra ela, eu não quero estar na tua pele. Não quero estar na tua pele no dia que essa casa cair. Ah, não, mas eu já deixei, vou deixar. Ah, tá bem. Falta de aviso não tá faltando, né? Agora nunca mais, né? Depois que essa última vez eu peguei bem duro mesmo. Não me ligou mais pra mim. Mas quando o chicote tá estrelando, que ela liga, né? Pra pedir meu conselho. Mesmo assim, gente, ela me ama, sabia? Porque ela sabe que eu tô corrigindo ela pro bem dela. Depois, quando o chicote começa a estralar, a primeira pessoa que ela procura é eu pra pedir a opinião, pra pedir um conselho, né? E aí já sabe, só vai vir porrada, mas ela vem mesmo assim, sabe que ela tá errada. Enfim, foi só um spoiler, tá bem? Foi só, acho que um desabafo. Desculpa. Porque as pessoas acham, gente, que tipo assim, que Deus é amor, eu posso fazer tudo que eu quiser, que dá na telha, eu posso me divertir, que te fala? Divertir com o pecado, brincar com o pecado, que tá tudo bem, depois eu peço perdão, Deus me perdoa, depois. Mas você tá fazendo premeditado, amigo. Você tá fazendo, amiga, premeditado, você não vai se arrepender, porque você tá tendo consciência que tá errado, não é uma coisa que... Porque assim, uma coisa é você errar tentando acertar.
e você descobriu que você errou e você não sabia que estava errando, falar, ai, Jesus, me perdoa, e você se arrepender amargamente, pô, legal, o Senhor vai te perdoar, mas vai ter as consequências daquele teu erro, mas o Senhor vai saber que tu fez, não foi premeditadamente. Tem aqueles que você faz premeditado, igual o Davi fez, totalmente premeditado, depois vocês vão ler, porque vale a pena. E vocês vão ver que ele premeditou tudo. Até colocou o cara na frente gente, linha de frente. O cara nem era pra estar na linha de frente do exército, pra ele ser morto, pra ele não descobrir. E assim aconteceu, o cara foi morto. Davi fez tudo, foi terrível. Davi tomou a mulher do cara, Davi premeditou a morte do cara, foi suicida, mandou colocar o cara pra frente pra ser morto. E foi morto e depois colocou a mulher do cara, né? E ele fez tudo premeditado, mas depois, quando Natan falou pra ele o que ele tinha feito, que ele caiu em si, a insanidade dele, ele se arrependeu amargamente. Mas as consequências, Deus perdoou ele. Ele premeditou e Deus perdoou. Mas, gente, as consequências foi aí, a família dele toda destruída, a casa dele. A própria irmã violentou a irmã, o outro irmão matou o outro irmão por causa disso e virou uma bola de neve. Tudo porque ele plantou. É a colheita do que você plantou, não adianta, gente. Se você planta, meu pai falava assim, minha filha, se plantou vento, você vai colher tempestade, né? Se você plantou milho, não tem como você colher feijão, você vai colher milho, não tem como, gente. Plantou, vai colher, a lei da semeadura. Então temos que ter muito cuidado, nós temos semente boa nas nossas mãos, e temos sementes má em nossas mãos. Então, pessoal, que vocês possam escolher qual tipo de semente vocês querem plantar. Porque vai chegar o dia da colheita. E não adianta falar, Deus, o que é que eu fiz? Eu não merecia passar por isso. Senhor, por que eu estou passando por isso? Então o Senhor te manda. Tu olhar, que tipo de semente tu plantou? Tu tinha uma escolha. Tu tinha semente. Semente boa nas tuas mãos que o Senhor colocou. E tu tinha semente ruim que o adversário colocou. E qual que tu escolheu? E agora tu pergunta o que eu fiz para merecer isso? Tu plantou e não quer escolher? Sou justo. Sou amor. Mas também sou justiça. Plantou, vai colher. Te arrepende. Quem sabe? Ainda há esperança. Ai, Jesus amado. Rubai xeremene rasuiri biai xeremene yusu. Ai, chovene raso la pai, chovene rasui. Ai, Deus. Ai, Deus. Vamos ver aqui sobre o caráter do rei Davi. Amém, gente? Amém? O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. Gente, que nesse dia nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor. Meninas, pelo amor de Deus,
brinca com o pecado. Seja sensível à voz do Senhor. Se tu não tem força, pede forças ao Senhor. Estuda a palavra. Jejua, ora. Pede força ao Espírito Santo para te ajudar. Para que você possa sair dessa situação. Você pode até ter plantado. Você vai colher, mas se arrepende para que você possa ter a salvação e morar um dia com Cristo na eternidade. Para que você não venha perder a tua salvação. Colhe o que tu plantou, mas agora começa a plantar coisas boas para que você possa colher coisas boas no futuro. E se arrepende do que você tem feito. Seja pecado de adultério, como eu falei para vocês no caso da minha amiga, porque o caso de Davi me trouxe a lembrança. Ai, meu Deus. Seja qual pecado for, pessoal, não importa. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão, pessoal. É tudo igual, é tudo igual. É pecado, é erro. É erro, gente, é erro. Sabe o que é pecado, gente? É errar o alvo. Ai, gente. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Então, pessoal, a única diferença do pecado diante do Senhor é só as consequências. É só as consequências, eles são todos iguais. Se você se arrependeu, o Senhor te perdoa. Mas as consequências, gente, as consequências é terrível. Você está perdoado, mas você vai pagar o preço, você tem que colher. Olha só o que Davi colheu, gente, foi muito duro. Porque ele fez o quê? Ele pegou a mulher do cara, o soldado dele que era tão honesto a ele, gente. Era um cara super honesto, os caras que fazia... Estava na linha de frente, estava na batalha, não na linha de frente, porque ele era soldado da linha de frente. E aí, quando ele voltou da batalha, que Davi descobriu que a mulher tinha ficado grávida, o que Davi fez? Davi pegou e falou assim pra ele: olha, vai pra tua casa, vai dormir com tua mulher. Aí ele falou assim: eu te dispenso. Quando ele voltou da batalha, ele falou assim, quando Davi olha, ele não tinha ido, ele tava lá junto com os amigos dele na frente do palácio do rei. E o rei manda chamar ele e fala assim: mas por quê? Por que você não foi para casa? Ele falou assim: meu senhor, eu não cometeria tamanho erro contra o meu Senhor e contra o meu Deus e contra os meus amigos. Não é justo eu ir para minha casa, me alegrar, me desfrutar enquanto meus amigos estão todos aqui. E aí Davi não sabia o que fazer, porque ele queria encobrir o erro dele, não tinha como ele encobrir o erro. É erro, gente, é pecado, não tem como encobrir, encobre por um pouquinho de tempo, mas logo vem à tona. E aí quando Davi tentou de tudo e viu que ele não foi dormir com a mulher, e ele falou: tô ferrado, vai descobrir que a mulher tá grávida e o cara não dorme com a mulher faz não sei quanto tempo. E aí vai saber que não é dele o filho. Aí, tipo assim, manda buscar o líder que dá a guerra, fala pra ele: olha, coloca ele bem na frente para que ele venha ser morto na guerra. Davi premeditou, gente, a morte do cara. Tipo assim, porque é um pecado maior do que isso, que é um erro maior do que isso. Você, além de pegar a mulher do cara, você mandar matar o cara, né? Suicidar o cara. Você não fez, mas você mandou, você é pior. E aí, o que acontece? Quando o cara morre, ele casa com a mulher, traz a mulher pra casa dele, né? Porque ele tinha que assumir a responsabilidade dele. E ele tá lá todo bonitinho, se achando que tá tudo bem, tá tudo ok. Só que um dia, Deus manda o profeta Natan lá, Natan chega na casa de Davi e começa a contar uma historinha pra ele. Depois vocês vão ver a historinha, né? E aí, Natan conta a história que um fazendeiro tinha uma ovelhinha só, e o outro fazendeiro tinha tantas ovelhas, mas esse outro fazendeiro quis pegar a ovelhinha, a única ovelhinha que aquele outro tinha. E aí pergunta pra Davi o que fazer com um homem desse, ele como rei, o que esse homem merece? Aí Davi fala assim: me conta quem é esse homem que eu vou mandar matar agora, porque ele é sanguinário, homem de guerra. Aí ele fala assim: Davi, esse homem é você. Você pegou a mulher de Urias, ainda mandou matar Urias, Davi. E aí Davi cai no arrependimento, ele cai em si: pequei contra Deus. Então ele se arrepende amargamente da besteira que ele tinha feito.
né? Pelo orgulho, né? Por querer esconder o pecado dele com outros pecados maiores, com outros erros maiores. Deus perdoou. Deus perdoou porque ele tinha facilidade de voltar o coração dele para Deus, porque Deus perdoa, Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. Deus falou, Davi tá perdoado. Tem coração sincero diante de mim, mas tu plantou, agora tu vai colher. Gente, duro foi a colheita. A espada nos separou da família de Davi. Quanta desgraça no meio da família dele. Depois que Amon violenta Tamar, depois Absalão mata Amon, porque Absalão era muito amigo de Tamar, para vingar o abuso. Depois Absalão toma o reino do pai de Davi e deita com todas as concubinas de Davi em praça pública para todo mundo ver. Grande foi o preço. Grande foi o preço, gente. Pensa que é brincadeira. As pessoas pensam que é brincadeira. Brinca com o pecado, é brincar, tá tudo bem, gente. Tudo bem. Quer brincar com o pecado, brinca. Ah, depois eu peço perdão, tudo bem. Pode, depois você se arrepende, pede. Se você tiver o coração sincero para se arrepender de verdade mesmo, tudo bem, tá perdoado. Mas tem as consequências, gente. As consequências são terríveis. Se você tá preparado para tudo isso, e se der tempo, né? Se Jesus não voltar antes de você não morrer no pecado, tá lascado, e pretinho pro inferno. Aí, né? A decisão tá nas mãos de cada um, né? Amém. Vamos voltar aqui. Então, o rei Davi era alguém que tinha um coração completamente inclinado a Deus, né? Como eu falei para vocês. Ele sabia da sua condição humana, limitada diante do Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino, tá? Então, o salmista Davi, o rei Davi, né, é descrito como o doce salmista, né, de Israel. Para ver como ele era tão amigo de Deus, né? Em 2 Samuel, capítulo 23, verso 1, o Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder da adoração musical de Israel. Ele também foi um inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor, né, gente? A gente conhece essa história. E vocês podem verificar lá no livro de Neemias, capítulo 12, verso 24 a 46. E também, para corroborar, no livro de Amós, capítulo 6, verso 5, também traz, tá bem? De todos os salmos registrados na Bíblia, 73, gente, deles em seus títulos atribuída a autoria de Davi, tá bem? Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos, né? A gente sabe disso. Na verdade, o próprio Jesus atribuiu a autoria de um desses salmos a Davi. Lá no livro de Levítico, Jesus traz essa parte, né, no livro de Levítico, no capítulo 20, verso 42, que Jesus atribuiu, né? O rei Davi no Novo Testamento, né, gente? Ai, Deus, que louvor! Graça misericórdia! O rei Davi é citado inúmeras vezes, são apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A menção mais importante sobre a sua pessoa é como sendo ancestral segundo a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, xeremene raçou em Romanos, capítulo 1, verso 3, gente. Ele é citado como destaque na genealogia de Jesus, né? Nos evangelhos. Ao todo, existe pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. Entre elas está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como filho de Davi, no livro de Apocalipse, né, gente? O apóstolo João registrou as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus: eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse 22, 16, gente. E a descrição mais conhecida sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, tá, gente? Nele temos lá o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, em Atos 13, verso 22. Gente, eu quero orar agora por vocês, essa oração rapidinho com esse louvor aqui, que eu tô com vontade de louvar. Eu a todo tempo
és fiel todo tempo. Todo tempo tu és bom, tão bom. Fôlego cantarei da bondade de Deus. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Paizinho querido, eu te agradeço. Que tarde gloriosa, que tarde maravilhosa na tua presença, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por se fazer presente no nosso devocional de forma tão extraordinária. A tua presença foi tão surreal que poderia ser até tocado. Obrigada pela tua bondade, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor. Sabemos que a tua bondade nos segue todos os dias. A tua misericórdia é a causa de nos sermos consumidos, ó Pai. Assim como as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai, nós queremos renovar o nosso compromisso contigo, a nossa intimidade, o nosso propósito, Pai. Seja conosco, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, nos renova, Pai. Pai, visita cada família, Senhor, de que estão aqui junto comigo neste momento de intercessão e de oração, Pai. Visita as famílias da nação brasileira, as famílias do continente europeu, de forma geral, Pai. Seja com cada vida, Senhor, renovando, restaurando e libertando, para a honra e glória do teu santo nome. Te apresenta as famílias do continente europeu, Senhor. Ajuda, fortalece, renova e restaura. Liberta vidas que estão aprisionadas e acorrentadas, Senhor, pelos laços do passarinheiro e pela peste perniciosa, Pai. Liberta, livra, Senhor. Ensina, Pai, eles a cada dia. Desperta, Senhor, para que eles possam se esconder no teu esconderijo, Pai. Ser guardado por ti, ó Pai. E ser livrado, Pai. Que eles possam falar: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas que eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Obrigado pela tua bondade, Pai. Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Eu não tenho palavras, Senhor, para o dia de hoje, pelo que o Senhor fez nesse devocional no dia de hoje, para te agradecer, Senhor. Eu não tenho nada a te pedir, Senhor. Eu só quero te agradecer. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua doce voz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel a todo tempo, Senhor. Obrigada, Paizinho. Que todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso, tão glorioso. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu te amo, Pai. Como eu te amo, Senhor. Como eu preciso de ti, Senhor. Como eu preciso da tua bondade todos os dias da minha vida, ó Pai. Como eu preciso todos os dias da tua doce voz, Senhor. De ouvir a tua voz, Pai. E ser conduzida por ti, ó Pai. Conduz o teu povo, Senhor. Senhor, visita cada pastor, Senhor, neste momento, Senhor. Vai alargando o ciclo de proteção de cada um, Senhor, de forma mundial, Pai. Ajudando e fortalecendo. Que eles a cada dia, Senhor, possam crescer em graça e conhecimento na tua presença. Para conduzir o rebanho nas tuas mãos, Pai. É o que eu te peço, já te agradeço em teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Lembre-se, recuar jamais, avançar sempre. Para a glória de Deus. Amém, amém, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês.